Então, beleza, pessoal. O que a gente vai fazer agora é fazer o upscale das nossas imagens e remover o ruído aí de compressão das imagens, tá? E para fazer isso, a gente vai fazer um outro workflow. Esse aqui é o workflow que a gente executou anteriormente. Vamos clicar aqui para criar um novo workflow. A gente precisa ler as imagens dentro da folder. Então, a gente precisa de uma forma de ler ela em volume, né, em quantidade grande. E isso, normalmente, a gente usa nodes do tipo load image batch, né, para fazer esse processo. Eu vou usar esse load image batch aqui do OSNode Switch. Então é um pacote, é um grupo aí de nodes, né? Então um deles é esse node aqui. E você pode instalar ele através do manager aqui em Custom Nodes Manager, né? E aí você coloca as nodes switch que você vai encontrar ele aqui. Esse grupo aqui tem 221 nodes aqui que muitos deles são bem úteis para a gente poder utilizar aí em construção de workflows. Beleza? Então a gente vai trocar aqui para incremental image, né? Porque a gente quer pegar as imagens de forma incremental. Vai passar aqui o caminho, né? O caminho do diretório. Qual que vai ser esse caminho? A gente vai copiar esse caminho aqui, ó. E só vai incluir depois um barra frames, né? Porque é a pastinha com os nossos frames, né? Que a gente vai colocar aqui. E bota um barra frames aqui no final. Se a gente jogar isso aqui para um preview, a gente consegue dar um kill e select aqui, só para vocês verem. Ou executar o próprio run. E aí ele vai ler lá a imagem. Aparentemente esses nós de leitura de imagem de diretório eles são um pouco lentos, então demora um pouquinho para executar. Demorou tipo 0,43 milissegundos para ser executado. Enfim, ele conseguiu ler aqui. Agora eu preciso simplesmente pegar essa imagem que a gente processou aqui e jogar aqui no processamento aí para fazer o upscale, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um search aqui, procura por Upscale Image Using Model. A gente vai selecionar aqui agora um model, né? Então, Upscale Model Loader. E aí a gente vai colocar nesse caso, deixa eu pensar aqui. Se eu não me engano, eu gostei do resultado desse cara aqui, do LD Anime SKR. E depois vou pegar essa imagem e vou jogar para outro bloco desse de upscale. Então eu cliquei aqui em cima, apertei Alt, arrastei, ele duplica. E aí a saída dessa imagem eu vou jogar aqui de novo para um nó desse. Vou duplicar esse nó aqui também, ó, e vou puxar ele para cá. Eu acho que eu dupliquei duas vezes, então deletei ali de cima. E aqui eu vou jogar um DJPEG real PLKS underline OTF. E onde que você encontra esses modelos, tá? Então, por exemplo, se você for aqui no OpenModelDB, aqui vai ter vários modelos de upscale, vários modelos que fazem deblur, fazem denoise, fazem tipo upscale, etc. E você vai conseguir encontrar esses modelos aqui. Por exemplo, esse LD Anime, ele faz um upscale de 2x. Então você pode aqui, ó, LD Anime tem esse compact, então é esse aqui que provavelmente eu estou usando. Deixa eu ter uma certeza. Não, eu estou usando o SKR, seria esse LD Anime que é SKR. As operações que ele faz basicamente aí é em cima de anime e cartoon, né? Nossos logotipos são desenhos, então a gente considera ele como cartoon. Esse Dehalo, Denoise e Restoration, eles são os processos que esse modelo aqui faz, né? Mas é claro que tem diversos outros aqui, você tem que escolher um que mais te agrada. Pode ser que tenha alguns aqui que tipo dê um resultado muito bom. Então, se você selecionar, por exemplo, esse LD Anime, então vou pegar esse aqui que é o meu, o que ele faz? Ó, a imagem estava assim, ó, e aí passando ele tira um pouco do ruído, tá vendo? Então, ó, era assim, aí tirou um pouco. Então, é por isso que a gente vai usar ele para caso tenha esse tipo de ruído, tá vendo? Tem um monte de ruído, ele vai remover o ruído. E esse outro aqui, o DJPEG, também faz algo parecido. Então, que basicamente é esse aqui. Ele, tipo, tinha essa imagem aqui antes, ó, e não tinha muita cor, tava meio esbranquiçada. Ele passou e deixou um pouco mais, melhorou um pouco a imagem, tá vendo? Deixou ela mais suavizada, não sei. Então, assim e assim, ó, assim e assim. Então, esse aqui, ele não faz upscale, ele é 1x, então ele não aplica um upscale, ele não aumenta a imagem, mas o outro lá aumenta. Então, eu processo primeiro com esse aqui, com a imagem, com esse do anime, do LD anime, ele vai fazer um upscale na imagem, vai aumentar em 2 vezes o tamanho dela,
e depois eu uso a saída dessa que gerou aqui para aplicar naquele DJPEG Real PKS OTF. É isso que a gente vai fazer aqui. E a saída a gente pode até comparar, a gente vai, puxa aqui, ó, dá um search aqui, você coloca compare, vai ter um custom node aí, se você instalar o pacote de nodes do RG3, vai ter um custom node aí chamado compare, aí você consegue comparar um com o outro, pra gente ver qual que foi a melhora, tá? E outra coisa que a gente tem que fazer aqui é jogar isso aqui para um save image. Então, esse save image ele não tem caminho, deixa eu ver se tem um save image com path aqui, onde tem esse aqui do Kijai também, então vamos usar. A gente já tinha usado ele aqui na realidade para salvar os frames, então posso até duplicar esse aqui, puxo para cá, jogo aqui e jogo aqui. E aqui no final tá frames, então a gente vai mudar de frames para tipo frames upscale, sei lá. Então, vamos criar aqui uma outra pastinha chamada frames upscale. Então vamos copiar esse nomezinho aqui e aí a gente só troca aqui no final aqui. Opa, para frames upscale. Beleza? Então ele vai salvar essas imagens lá. E aqui eu vou colocar upscaler aqui tipo, no prefixo no underline. Beleza? Então vamos executar aí o primeiro, a segunda na verdade. Então ele vai ler a imagem. Eu posso até colocar uns previews aqui para a gente ficar vendo o resultado de cada uma intermediário aqui. Então fez o que tinha que fazer. E aí, ó, esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Olha como melhorou muito a cor. Não estragou a imagem, tá vendo? Ela, tipo, eu digo assim, não ficou tipo, deformada a imagem, ó. Olha isso. Então, isso aqui é um ganho muito bom assim de qualidade para nossa imagem. Parecia que estava boa, mas quando você tira, fica melhor ainda. Então, se você invertesse a ordem disso aqui, por exemplo, em vez, ó, a gente vai fazer um teste disso agora. Eu vou pegar essa imagem aqui, eu vou copiar ela. Eu vou habilitar esse nó ali. Eu vou colocar deixa eu copiar aqui, essa aqui. Vou tentar colar aqui, pronto. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se essa é antes ou depois, que agora eu não sei. Essa aqui é depois. Vou copiar essa aqui. Então o que que eu vou fazer? Vou só dar um bypass aqui nesse nó, para ele não ficar incrementando ali, para a gente fazer um teste de uma coisa aqui que é importante vocês perceberem. Então, isso aqui eu puxo para cá. Então o que que acontece? Se eu invertesse isso aqui, ó, se eu colocasse aqui o um DJPG e aqui colocasse o LD Anime, ó, qual que é, ó, a gente tinha o resultado desse aqui, ó, tipo, era assim a imagem e ficou assim. Agora vamos executar isso aqui para vocês verem. Ó, a imagem era assim. Ó como que ela ficou. Ó, ela não melhorou, ela não teve melhoria que nem aquela outra, tá vendo? Tá vendo que continuou borrado, ele só alterou a cor? Então, essa é a questão, você tem que tomar cuidado. Se a gente inverter, ó, se a gente colocar de novo aqui, a gente vai ver a diferença agora. Então, LD Anime e aqui, esse aqui. Beleza? Então, a gente vai ver a diferença agora. Então era assim, e agora ó, tá muito mais definido, tá vendo? Não tem mais o borrado. Então você tem que tomar cuidado com a ordem aí do upscale. Você pode colocar vários upscales de pré-processamentos aqui, tipo um que remove ruído, outro que remove, faz o denoise e outro que faz. Tipo, você não precisa necessariamente sempre aumentar a imagem. Você pode colocar processamentos que acontecem na imagem no tamanho dela, no tamanho original dela, sem precisar alterar ela, tipo, aumentar o tamanho 2 vezes ou 4 vezes, que é comum você encontrar modelos de upscale aqui que faz isso 4 vezes, sabe? Tipo, aumenta em 4 vezes. Por exemplo, se eu viesse aqui e trocasse esse do LD Anime por um Ultra Sharp,
Vamos dar uma olhada como ficaria essa imagem, ó. Ele tá aumentando 4 vezes, porque o Ultra Sharp ele tem aqui esse 4x, que aumenta 4 vezes o tamanho da imagem original. Então vamos dar uma olhada aqui. Então era assim, e aí ficou assim, ó. Teve uma melhora, sim. Só que tá vendo que a cor, ele não deu não alterou a cor. Então também você pode usar aí Ultra Sharp se você preferir. Eu acho que eu vou preferir o do LD mesmo, esse LD anime. Deixa eu ver se eu consigo duplicar isso aqui, deixar esse aqui e fazer agora com LD. E aí, no LD você percebe que ele troca a cor, ele deixa ela um pouco mais verde, enquanto aqui não, ó. Então aqui é a diferença dos dois, ó. Esse aqui é com Ultra Sharp e esse aqui é com o LD, tá vendo? Então eu prefiro essa aqui porque como a gente vai processar em massa, o Ultra Sharp vai demorar mais porque ele aumenta em 4x e aqui aumenta em 2x e já ficou bom. Então é isso que eu quero, eu não preciso mais que isso. E porque depois a gente vai diminuir a resolução, ele vai fazer um downscale, né, da imagem para 1024 por 1024. Então não tem necessidade de passar muito do que, tipo, mais do que 1280 p ali na imagem. Beleza? Então vamos deletar isso aqui. Vamos voltar ao que a gente tinha aqui. Arrasta isso aqui para cá. Isso aqui para cá. E agora a gente vai processar em massa. Então vamos dar um bypass aqui para retornar ele. E deixa eu ver se eles tinha salvo aqui a imagem upscale. Então agora a gente tem a nossa imagem upscale aí. E ela está em 1440 por 1440. Beleza? Então vamos processar aí por mais... Isso aqui a gente vai ter que processar muito. Muito mesmo, porque se a gente for ver a quantidade de frames, a gente tem 911. A gente teria que processar aí 9 vezes aqui de 100. Então vamos processar aí essas 9 vezes, deixar processando. É um tempo aí que eu vou gastar porque realmente eu quero tentar usar bastante imagens, então eu vou deixar processando aqui em massa e quando terminar eu volto aí para mostrar para vocês. Ah, galera, uma coisa que eu acabei de descobrir aqui, ó, nas configurações do ConfUI, tem como a gente simplesmente colocar aqui um limite maior. Então, eu poderia ter colocado aqui tipo 1000, por exemplo, aqui. Aí, com isso, eu ia conseguir, em vez de setar 100 em 100, conseguir setar tipo logo o 990 e poucas que tem. Enfim, eu acabei de descobrir isso aqui. Na próxima execução, eu vou colocar já uns 700 para executar de uma vez, porque eu vou ter que sair, então eu deixo processando aí. Mas já, os resultados estão sendo bem legais, ó. Então, ó, como que era, como que ficou depois do upscale. E a gente pode ver até no texto, às vezes tem uma melhoria na questão da definição do texto. É claro que essa forma que eu estou fazendo aqui, a gente consegue ver uma alteração de cor. Se você não quer que ele altere a cor, né, no meu caso, como é logo, eu não me importo muito. Olha a qualidade como aumentou aqui, ó. Então, como é logotipo, eu não me importo com a cor nesse caso, não tem problema. Mas se você quiser manter a cor, você poderia usar aquele Ultra Sharp lá, ou alguma coisa próxima para tentar manter a cor. Então, tipo, absurdo assim a qualidade que ficou depois do upscale e daquele DJPEG lá. Então, eu acho que a qualidade está muito boa. Beleza? Então, esperar aí, já foi 100, mais de 100 imagens aqui. Então a gente consegue ver aqui, ó, que já tem aí 136. Então vamos esperar processar o resto. Beleza? Tamo junto, até depois. Então, pessoal, nosso processo de upscale aqui já terminou. Já temos 900 imagens aqui. Então a gente vai dar uma olhada nelas aqui, ó. A qualidade tá bem boa. Ó. Então tá realmente uma qualidade muito boa. É isso que a gente queria mesmo. E aí, com base nisso, agora o processo que a gente precisa fazer é fazer as captions, né, em cima das nossas imagens, né, gerar uma descrição para cada uma dessas imagens aqui. Antes de fazer isso, o que eu vou fazer
Vou renomear essas imagens aqui. Então, eu tenho uma ferramenta do Windows que vocês podem usar para renomear os arquivos de forma em lote também. Da mesma forma que a gente fez o processamento aqui em lote, né, que é em batch, né, que o pessoal fala, a gente consegue fazer, então, aqui com as nossas imagens, né. Você poderia vir aqui e renomear suas imagens por aqui, através dessa ferramenta que eu vou falar, que é o PowerToy. É uma ferramenta que você instala pelo Windows Store, então escreve Store aí, vai Microsoft, Windows não, Microsoft Store, e depois você procura aí PowerToy, do jeito que estava escrito ali, PowerToy, de brinquedo, e aí, aqui ó, Microsoft Power Toys. E aí ela tem várias ferramentas, tipo, várias funcionalidades nessa ferramenta. Mas a que a gente vai usar é o Power Rename, que é tipo a ferramenta de renomear. Então você clica com o botão direito aqui na pasta, Rename with Power Rename. E aí aqui você vai ter que colocar uma expressãozinha aqui para ele poder fazer renomear. Nesse caso aqui eu quero renomear todos, então vou colocar um ponto asterisco. E pelo qual valor eu vou substituir, né? Então, se você olhar aqui nas dicas, você pode colocar aí aqui ó, um contador, né? A simple counter that you can use anywhere in a replace string. Então, um simples contador que você pode usar em qualquer lugar para substituir uma string. Então, a gente coloca ele aqui, e aí vocês vão ver que agora aqui, ó, no renamed, ele vai aparecer aí uma contagem de 0 aí aos 900. 899. E aí a gente pode dar um apply, e aí todos os nossos arquivos vão ser renomeados para essa numeração sequencial. Beleza? Então, essa parte a gente já fez do upscale e tal. E agora a gente vai para a parte aí dos captions, né? Como fazer os captions, que eu vou quebrar em outro vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.